As isometrias parece tanta coisa! Não te preocupes, porque de facto são só dois exercícios. Há o exercício de fazer isometria, que é o mais importante, e o exercício de calcular uma soma de vetores, que é o menos importante. Neste vídeo eu vou-te ensinar a estratégia para resolver estes dois tipos de exercícios, especialmente como fazer as três isometrias simples, de rotação, reflexão e translação, e as duas isometrias duplas, de dupla translação e reflexão deslizante. Tudo isto passo a passo, da maneira mais fácil e simples possível, para que possas perceber tudo e no fim arrasares completamente o teu próximo teste ou exame. Garanto apenas que sabes o que é uma reta perpendicular, que também sabes o significado de AB no caso das retas e de ABCD no caso dos polígonos, e que também sabes a amplitude de ângulos em graus. Todos os links para reveres a matéria estarão na descrição. E agora, não tentes copiar nada, não tentes memorizar nada, apenas relaxa, imita-me e a matéria vai entrar. De que estás à espera? Vamos começar! Copia o objeto, copia o outro. Copia o objeto e copia o outro. Copia o objeto e copia o outro. Copia o objeto, copia o outro. Copia o objeto, copia o outro. Copia o objeto, copia o outro. Começas bem! Rotação. Raio circunferência roda ao raio. Rotação. Raio. Circunferência. E roda ao raio. Tal. 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 Continua assim! Copia o objeto, copia o outro. Roda a figura, roda os vértices. Copia o objeto, copia o outro. Roda a figura, roda os vértices. Roda o vértice F 90 graus. Roda o vértice C 90 graus. E roda o vértice E 90 graus. Tal. Copia o objeto, copia o outro. Rodar figura, roda os vértices. Roda o vértice H 90 graus. Roda o vértice F 90 graus. Roda o vértice C 90 graus. E roda o vértice E 90 graus. Tal. Fortíssimo! Copia o objeto, copia o outro. 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 Estás a arrasar! Reflexão perpendicular ao eixo, que tem o ponto. Do ponto ao eixo é um tanto. E para lá é outro tanto. Reflexão perpendicular ao eixo, que tem o ponto.
Do ponto ao eixo vai um tanto e para lá vai outro tanto. Tal. Reflexão. Perpendicular ao eixo que tem o ponto. Do ponto ao eixo vai um tanto e para lá vai outro tanto. Tal. Reflexão. Perpendicular ao eixo que tem o ponto. Do ponto ao eixo vai um tanto e para lá vai outro tanto. Tal. Reflexão. Perpendicular ao eixo que tem o ponto. Do ponto ao eixo vai um tanto e para lá vai outro tanto. Tal. Reflexão. Perpendicular ao eixo que tem o ponto. Do ponto ao eixo vai um tanto e para lá vai outro tanto. Tal. Mais! Copia o objeto, copia o outro. Reflete e figura. Reflete os vértices. Copia o objeto, copia o outro. Refletir figura. Reflete os vértices. Reflete o vértice C. Reflete o vértice F. Reflete o vértice E. Tal. Copia o objeto e copia o outro. Reflete e figura. Reflete os vértices. Reflete o vértice C. Reflete o vértice E. Reflete o vértice H. E reflete o vértice F. Tal. Você é fera! Vetor AB é seta de A até B. Vetor AB é seta de A até B. Vetor BA é seta de B até A. Vetor BK é seta de B até K. Vetor KB é seta de K até B. Vetor GF é seta de G até F. Sem espinhas! Copia o objeto, copia o outro. 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 É carapau! Translação move-te como vetor. Translação move-te como vetor. Tal. 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 Vai! Copia o objeto, copia o outro. Mover figura. Move os vértices. Copia o objeto, copia o outro. Mover figura. Move os vértices. Move o vértice E. Move o vértice F. E move o vértice C. Tal. Copia o objeto e copia o outro. Mover figura. Move os vértices. Move o vértice E. Move o vértice H. Move o vértice F. E move o vértice C. Tal. És demais. Copia o objeto, copia o outro, copia o outro. Copia o objeto, copia o outro, copia o outro. Copia o objeto, copia o outro, copia o outro. Copia o objeto, copia o outro,
copia o outro. Copia o objeto, copia o outro. Copia o outro. Copia o objeto, copia o outro. Copia o outro. Impecável! Dupla translação. Move-te como um e depois como outro. Dupla translação. Move-te como um e depois como outro. Tal. Dupla translação. Move-te como um e depois como outro. Tal. Dupla translação. Move-te como um e depois como outro. Tal. Dupla translação. Move-te como um e depois como outro. Tal. Sim, sim, sim! Copia o objeto, copia o outro, copia o outro. Mover duas vezes a figura. Move duas vezes os vértices. Copia o objeto, copia o outro, copia o outro. Mover duas vezes a figura. Move duas vezes os vértices. Move duas vezes o vértice E. Move duas vezes o vértice F. E move duas vezes o vértice C. Tal. Copia o objeto, copia o outro, copia o outro. Mover duas vezes a figura. Move duas vezes os vértices. Move duas vezes o vértice C. Move duas vezes o vértice F. Move duas vezes o vértice E. E move duas vezes o vértice H. Tal. Sim! Copia o objeto, copia o outro, copia o outro. Copia o objeto, copia o outro, copia o outro. Copia o objeto, copia o outro, copia o outro. Copia o objeto, copia o outro, copia o outro. Copia o objeto, copia o outro, copia o outro. Em frente! Reflexão deslizante. Reflete e desliza. Reflexão deslizante. Reflete e desliza. Tal. 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 Dá-lhe! Copia o objeto, copia o outro, copia o outro. Refletir e desliza a figura. Reflete e desliza os vértices. Copia o objeto, copia o outro, copia o outro. Refletir e desliza a figura. Reflete e desliza os vértices. Vértice E. Reflete e desliza. Vértice F. Reflete e desliza. E vértice C. Reflete e desliza. Tal. Copia o objeto, copia o outro, copia o outro. Refletir e desliza a figura. Reflete e desliza os vértices. O vértice H reflete e desliza. O vértice E reflete e desliza. O vértice F reflete e desliza. E o vértice C reflete e desliza. Tal. Nada te para! Vetores iguais, movimento igual. O e V são iguais? Sim, porque o movimento é igual. O e V são iguais? Sim, porque o movimento é igual. O e V são iguais?
Sim, porque o movimento é igual. O e V são iguais? Não, porque o movimento não é igual. O e V são iguais? Não, porque o movimento não é igual. O e V são iguais? Não, porque o movimento não é igual. O e V são iguais? Sim, porque o movimento é igual. O e V são iguais? Não, porque o movimento não é igual. Adora-te! Somar vetores. Move-te como um e depois como outro. Esse movimento é igual a... Somar vetores. Move-te como um e depois como outro. Esse movimento é igual a... É K. Sim. Opção A. Somar vetores. Move como um e depois como outro. Esse movimento é igual a... CL. Não. FL. Sim. Opção B. Somar vetores. Move-te como um e depois como outro. Esse movimento é igual a AJ. Não. AG. Sim. Opção B. Somar vetores. Move-te como um e depois como outro. Esse movimento é igual a FL. Não. CL. Sim. Opção B. Somar vetores. Move-te como um e depois como outro. Esse movimento é igual a AF. Não. AJ. Sim. Opção B. Somar vetores. Move-te como um e depois como outro. Esse movimento é igual a CA. Sim. Opção A. Esmigalhado! Exercício de somar vetores. Move-te como um e depois como outro. Exercício de fazer isometria. Copia o objeto, copia o outro. Exercício de somar vetores. Move-te como um e depois como outro. Move-te como um e depois como outro. Esse movimento é igual a AC. Opção C. Exercício de fazer isometria. Copia o objeto, copia o outro. Vamos fazer as 4 isometrias e vamos ver qual é que é certa. Copia o objeto, copia o outro. Rotação. Raio. Circunferência. E roda ao raio. Tal. Repara, temos um ângulo de 360 graus dividido em 6 partes iguais, ou seja, cada parte tem 360 a dividir por 6, ou seja, 60 graus. Por isso, isto é os 120. Copia o objeto, copia o outro. Reflexão. Perpendicular ao eixo, que tem o ponto. Do ponto ao eixo vai um tanto e para lá vai outro tanto. Tal. Copia o objeto, copia o outro. Copia o outro. Reflexão deslizante. Reflete e desliza. Tal. Copia o objeto, copia o outro. Copia o outro. Dupla translação. Move-te como um e depois como outro. Tal. Qual é que transformou o ponto B no ponto F? Não. 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 Sim. Foi a opção D. És incrível! Vê este vídeo, vê se quiseres, e para mais recursos, incluindo exercícios, resumos e o meu livro de matemática, então clica aqui em cima, e para veres mais vídeos como este, então clica aqui em baixo. E de resto já sabes, eu tenho todos os recursos que precisas, por isso, mãos à obra! Vemo-nos por cá!